online de artigos virtuais, eu acredito que não tenha muita frequência em sua compra do ponto de vista do público geral. Bem, não sei o que dizer. Mesmo após ter sido humilhada, chamada de macote estranho do Jordão e macaco feio. Mais uma vez venho aqui exercer a minha função, que sempre foi apresentar trabalhos da escola. Eu posso ser feia? Posso? Eu posso ser gorda? Posso. Mas orangotangos também têm sentimentos, tá bom? Mas tudo bem, já que é assim, eu vou mudar de forma, e eu vou ser linda, vocês vão todos se arrepender. Assistam! A droga, pelo visto, não deu muito, certo? A culpa é toda de vocês e eu nunca vou perdoá-los. Eu poderia ter sido feliz, mas olha o que vocês fizeram comigo. Seus monstros. Tá bom, vamos logo com isso. Espero nunca mais vê-los depois disso acabar. Ok, a primeira pergunta a ser respondida é: o que foi a filosofia medieval? É óbvio que a filosofia medieval foi aquela que foi desenvolvida durante a Idade Média, na Europa. Mas uma pergunta mais interessante era no que ela consistia, porque sim, por incrível que pareça, as pessoas tinham pensamentos na época da Idade Média. Abre parênteses. Mas isso, é claro, se você não fosse uma mulher e o tema abordado pela sua filosofia reforçasse o poder da igreja e se relacionasse com a fé e a existência e influência de Deus. Fecha parênteses. Quer saber? Eu desisto da minha carreira. Eu desisto de tudo. Não dá pra viver assim. Orangotango-senpai? Agostinho foi o mais influente pensador ocidental dos primeiros séculos da Idade Medieval. Criou uma filosofia que deu suporte racional ao cristianismo. A filosofia cristã era baseada na filosofia de Platão. Segundo o filósofo, os sentidos nunca se enganam, e, portanto, o que eles captam é para ser humano a verdade, porém dizem que essa verdade constrói a verdade do mundo. No entanto, pode ser um erro. A filosofia de Santo Agostinho está condicionada à fé religiosa, e especificamente à ética cristã. A ética católica aceitava estoicismo e pelos fundamentos divinos. A ética de Santo Agostinho se pautava no controle de paixões e das vontades. Santo Agostinho também estudou o mal do mundo. Sua resposta foi que o mal está no livre-arbítrio, afirmando que Deus deu a escolha entre o bem e o mal. Quando o homem se afasta de Deus, pecando, por exemplo, ele se vê no mal. Thomas de Aquino. Thomas auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã, escrevendo sobre os conflitos entre fé e razão existentes no período. A filosofia aristotélica tinha como objetivo a busca pela felicidade. Thomas uniu essas ideias com o divino, afirmando ser impossível alcançar a felicidade sem a fé. Ele acreditava na lei natural e que apenas com ela era capaz de chegar às regras morais. Thomas dizia que era possível seguir a moral cristã através de nossos instintos, como por exemplo o instinto de sobrevivência. Diz que sua vida é importante e sua vida é importante, consequentemente a vida dos outros passa a ser valiosa. Johannes Duns Scotus foi um filósofo medieval britânico. Ele viveu entre 1266 e 1308. Johannes foi um grande crítico de São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos da época. Diferente de São Tomás, Johannes defendia que a razão e a fé deveriam ser coisas separadas. Ele acreditava que o objeto da fé era Deus e o objeto da razão era o ser. Então a razão conheceria Deus como ser, ou seja, como realidade, com propriedades determinadas. Johannes acreditava que Deus era infinito e necessário, e que tinha liberdade independente de qualquer regra dos seres, e que o ser dependia da liberdade de Deus. Assim, como Deus era pura liberdade, não poderia ser submetido a regras de propriedade dos seres. Guilherme de Ockham foi um filósofo medieval britânico que nasceu na vila de Ockham. Ele viveu entre 1285 e 1347.
Guilherme foi um dos principais filósofos de sua época, repercutindo ideias comuns entre os pensadores medievais, sendo as principais delas a ideia de que usar a razão e a lógica são o único meio de adquirir verdadeiro conhecimento, e de que o conhecimento é adquirido por vivências e experimentos. Guilherme de Ockham também afirmava que as coisas que acontecem são efeitos causados por outra coisa, ou seja, uma reação de causa e efeitos. Mas ele não acreditava em causas e efeitos infinitos. Assim, ele definia que a primeira causa que levou aos efeitos seguintes são a existência e as ações de Deus.